Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast e hoje está aqui comigo o Rodrigo Moreira, que é empreendedor, já fundou várias startups, hoje tem um fundo também de investimento e vai ter um papo muito legal falando tanto do cliente no B2C quanto também no B2B. Então, muito obrigado pela presença aí, viu, Rodrigo? Obrigado, Brunão, pelo convite. Tomara que a gente tenha um papo super agradável aqui, contar um pouquinho das experiências e também de como a gente utiliza a experiência do cliente nas empresas que eu já fundei ou que a gente, porventura, tem investido. Com certeza. E além disso tudo, você ainda é embaixador da Oficina Reserva, né? Então, uma marca super legal, que eu acho que é Reserva, né? E a própria Oficina. Marca que quando fala experiência do cliente, todo mundo lembra delas. E você ainda é um embaixador aí, inclusive, super gosto de todas as hops da Reserva, viu? Não, legal demais. Essa marca, a Oficina, eu vi nascer, né? Hoje em dia eles separaram, chama só Oficina. A empresa está do mesmo grupo, Sim. Mas eles não falam mais Oficina Reserva, é só Oficina. Essa marca eu vi nascer aqui em Belo Horizonte, Social Tailor. Ela fazia camisa sob encomenda e os sócios iam no nosso escritório para medir as roupas e tudo mais. Eu não lembro se foi o Gustavo Caetano, mas alguém da comunidade do São Pedro Vale apresentou para o Rony. O Rony adorou, fez um M&A, comprou os caras, levou para São Paulo, né, os 4 sócios, o Felipe, o Gabriel, o Arthur e o João. E a empresa cresceu assim, dessa época, quando a Reserva fez o IPO, quando a Reserva foi vendida para a Arezzo para hoje, os caras cresceram 50 vezes. Nossa. Os caras cresceram 50 vezes, o número, estou pegando aqui o faturamento, tá? 50 vezes de alguns anos para cá, pouco tempo. Hoje quem está à frente é o Gabriel Zandomenico, um fera, um craque, com o Arthur cuidando lá da parte de growth, e o João, que é um cara que eu conheço há muitos anos, cuidando como CTO do negócio. Os meninos são muito legais, depois tem que te apresentar eles. A marca tem crescido muito, eu só ando vestido de oficina, né? E meu papel como embaixador é muito duro, eu tenho que convidar novos amigos a conhecer a marca. Difícil, né? Você me convidou, inclusive, foi difícil escolher, viu? Só produto top. É muito legal. E assim, eles têm um processo de experiência do cliente que é impressionante, né? Agora, Dia dos Pais, eles mandaram um kit lá para casa, que assim, acho que eles cuidam do cliente muito bem, a Reserva como um todo, né? A estrutura deles de experiência do cliente é muito boa, se herdou um pouco isso, os caras já são muito mão na massa, mas ainda herdou um pouco da capacidade que o Rony colocou lá na Reserva de cuidar muito bem do cliente. Legal. E eu faço sempre nas minhas palestras, Rodrigo, eu faço a pergunta assim, quem aqui tem um cliente, já foi detrator de uma marca? Todo mundo levanta a mão. Aí, quem aqui uma marca que foi detrator depois reconquistou sua confiança? Praticamente ninguém levanta a mão, porque é muito difícil você reconquistar um detrator. E a maioria das vezes, quando alguém levanta a mão, eu pergunto qual que é a marca, a pessoa fala que é a Reserva. Então, assim, teve um agora, eu dei palestra no Conclave, e a pessoa falou que a Reserva teve um probleminha ali com a roupa, que eles mandaram uma mala cheia de roupas, foram para a pessoa escolher, o atendimento, assim, excepcional, mandando um WhatsApp, acompanhando o tempo inteiro. Então, é um exemplo mesmo, né, de experiência do cliente. Comigo mesmo aconteceu, antes de eu ser embaixador da oficina, eu sempre fui cliente, então acompanho a marca há muito tempo, já consumo muito, e teve uma ocasião que eu comprei uma calça lá e a calça, eu tinha que fazer um ajuste e a calça não chegou, ela não voltou do ajuste. Tinha algum processo interno e todo mundo está suscetível a isso, a calça ficou lá e demoraram para me entregar. Não reclamei, mas o dia que eles descobriram e me ligaram e perguntaram, Rodrigo, sua calça gostou? Eu falei, ó, não chegou, né? E os caras transformaram isso num episódio, assim, tipo, do diretor me mandar... Eles não sabiam que era eu, então... mas o diretor me mandar carta assinada. Quando eu cheguei na loja, tinha um produto me esperando, mandaram... Pô, os caras foram super atenciosos. E eu sei que sempre acontece... existem possibilidades, né? Em alguns momentos acontecem mesmo desafios para a marca de atender bem o cliente, mas esses caras saberem lidar com isso é o que é importante, né? Porque o problema é que a gente sempre vai ter com nossos clientes. O que vai dizer se a gente é capaz ou não é a forma como a gente lida com esse desafio. Exatamente. Rodrigo, comenta um pouquinho, né, se fosse São Pedro Valley, né? Quem é de fora às vezes não entende, né? Não sabe o poder que tem. Aquele dia você até falou, né, do grupo que você tá do G20, vamos dizer assim, né? Que são os empreendedores ali de Minas. E acho legal citar desse movimento, que a gente acha também que tudo é só São Paulo, tudo é lá fora. Mas teve um movimento muito interessante de startups em BH e você participou dele desde o início, né? Eu acho que eu tive muita sorte de estar presente nesse movimento, nesse momento importante
quando o mercado de startups começou a se consolidar no Brasil, ninguém sabia o que era startup, né? Mas basicamente, startup é uma empresa que ela acelera o crescimento muito rápido no início para criar um produto que seja recorrente e escalável, né? Então, uma empresa tradicional, né? Então, por exemplo, eu empreendi 10 anos no mercado de comunicação e marketing. Nesses 10 anos, a minha empresa começou a crescer, ela vai crescendo orgânico, ela vai conquistando cliente, o cliente vai indicando cliente, então você tem um tempo de maturação até o negócio chegar num ponto de equilíbrio legal. Então, meus primeiros 10 anos empreendendo no mercado tradicional, eu tive uma velocidade específica, né? Depois que a gente colocou, e aí cheguei num determinado ponto que estava até legal, sempre fui muito feliz. Eu fui muito feliz nesse primeiro negócio que eu criei. E quando a gente foi para esse mercado de tecnologia, a gente montou uma startup, a primeira coisa que eu vi que a diferença quando você acelera um negócio é que o resultado que eu tinha demorado 10 anos para conseguir nessa primeira empresa minha, na segunda eu consegui em 8 meses. Então, 10 anos em 8 meses. As pessoas parecidas, né? Porque eu também estava lá, eu era o fundador, mas porque a gente acelerou o processo e usou metodologias ágeis para conseguir resultado mais rápido e com uma ponta tecnológica. Então, isso que é uma coisa legal. E nesse movimento que você fala do São Pedro Valley, não era... Eu brinco que a história é contada pelos vencedores e ela é contada de trás para frente, né? Então, não quando ela acontece. Eu conheci um cara que era, inclusive, investidor dessa empresa minha, que ele chama Gustavo Caetano, um cara super relevante, foi um dos precursores do movimento de startups no Brasil, fundou a Associação Brasileira de Startups e tudo mais. E o Gustavo me convidou para um grupo de amigos dele que estavam começando a empreender, ninguém era rico, ninguém tinha pai rico, todo mundo começando o negócio. Era um grupo de amigos, alguns muito próximos, outros nem tanto, mas os caras estavam lá compartilhando conhecimento, trocando experiência, e lá estavam os empreendedores que estavam começando, mas assim, o cara que fez a Hotmart, o JP e o Matheus, os fundadores da Melios, que fizeram a IPO, o Ofli e o Israel, o Rodrigo Cartacho, o irmão dele, Marcelo, da Simpla, a Mônica e o Ale da Solids, e aí você vai, cara, tem os 3 sócios da Blip, que antes chamava Take, que é o Marcelão, o Robertão e o Daniel. Então, assim, você vê que esse ecossistema, por si só, ele construiu valor pelo fato das empresas estarem próximas e uma está ajudando a outra. Então, por isso eu acredito muito em ecossistemas de empresas e o fundo de investimento ele serve a esse propósito também, porque a gente acaba conectando os empreendedores uns aos outros e essa rede, esse ecossistema somado faz os negócios crescerem. Legal. E comenta agora, né, desse cenário que você está com o fundo, que você busca, né, várias startups, não só startups, mas empresas também de mercado real que se destacam para você pegar, investir e ajudar ainda mais esse crescimento, né, Rodrigo? Legal. Em 2020, só para recapitular um pouco da história, eu saí do dia a dia da operação dessa minha empresa lá, que é a Smart Talk, e a gente fez um M&A, e aí eu era para ser um sabático, acabou sendo um projeto pessoal relevante, que eu fui ser diretor do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha caído para a segunda divisão, eu estava tentando construir, ele não sabia ainda não, mas estava tentando construir a primeira SAF do Brasil, porque a lei não existia. Então o Cruzeiro foi um dos precursores dessa lei que criou a Sociedade Anônima de Futebol, e eu estava lá como executivo, né, voluntário, na maior parte do tempo, ajudando a construir isso. Na época o presidente era o Sérgio, né, ele que me convidou junto com o Edinho. E aí eu passei por esse período, foi o único período da minha vida que eu não empreendi. Eu acho que eu estava fazendo até mais... Tava até mais dura a minha vida do que do empreendedor. Com certeza, porque a pressão é muito maior, muito se bobear, forte, né? Mexe com paixão. 8 milhões de torcedores, de clientes, né? É uma relação diferente, porque é um torcedor que eu brinco que você pode bater nele que ele volta para comprar no dia seguinte. Exatamente. Então tem uma relação um pouco diferente de como que esse torcedor usa a relação com a marca, né? Como é que ele consome o produto e que ele poderia ser muito melhor explorado, a gente explora muito mal. A gente tentou fazer um pouco disso. E quando a gente vendeu o Cruzeiro, a gente construiu a SAF, eu saí logo na sequência, porque eu queria empreender de novo. E aí eu fundei junto com um cara, né? O Ricardo fundou a Bipes, que é uma empresa de reconhecimento facial para acesso a estádio. Eu estava lá com ele como o seu cofundador. E na sequência, depois que essa empresa deu super certo, ela faz acesso de reconhecimento facial em 60%, 70% dos estádios do Brasil. A gente começou esse negócio do zero. E aí lá hoje eu estou no conselho também, e aí eu entendi, né, que tinha uma vocação, depois de velho, eu entendi que minha vocação relevante era ajudar a construir negócios e fazer esses negócios crescerem de alguma forma. E aí a gente montou um fundo, né,
é um fundo de venture capital que a gente fala. Então, o que é um venture capitalist? É o cara que aposta em negócios um pouco mais de risco, compra participações pequenas e tenta acelerar esses negócios com capital. A nossa tese é um pouco diferente, porque a gente é venture capitalist na definição, mas eu acho que na forma de atuar a gente brinca que nós somos um private equity. Private equity é quando você compra participações maiores das empresas e ajuda a tocar esses negócios. E a gente ocupa o espaço de um venture capitalist, que é o cara que investe. Então, você tem lá uma franquia, eu vou comprar um pedaço de 10% dela e eu vou te ajudar a fazer essa empresa crescer com o objetivo da gente vender ela no futuro, né? Então, a gente ajuda muito, mas a gente também não compra a empresa toda. A empresa do empreendedor, a gente tenta ajudar ela porque senão ele até desmotiva também, né? Muito, muito difícil isso. Os private equities, eles investem num estágio maior mais avançado. Por quê? Porque aí, às vezes, a empresa não precisa mais do Bruno, então eles podem comprar um pedaço grande, o Bruno pode continuar ou pode não continuar, a empresa já está mais relevante. A empresa, uma startup ou uma empresa tradicional, nos primeiros anos de vida, ela basicamente, o capital dela é o empreendedor. Então, a tese nossa é o seguinte, aqui a gente investe no empreendedor, com o objetivo dele transferir para o negócio as suas competências. Então, ao longo do tempo, o nosso capital vai ajudar a transferir as competências do empreendedor para o negócio e vai chegar um momento que o negócio tem essas competências aqui e o empreendedor vai poder sair da empresa. E aí sim ele captura o valor que ele vende a participação dele. Mas a minha empresa hoje, não sei se a sua acho que está no mesmo nível, mas a minha depende de mim. Né? O fundo hoje ele é importante, os investidores quando eles aportam capital, eles estão investindo em mim, no Guilherme, meu sócio, na Araújo Fontes, que é minha sócia também, porque nós que estamos à frente da operação. Às vezes, quando fica muito grande, e aí os processos começarem a rodar sozinhos, o negócio ficar relevante demais, pode ser que eu possa sair, inclusive, e vender uma participação nesse negócio. Mas hoje ele é 100% dependente do sócio, assim como estão todas as empresas que a gente investe. Legal. É quase um mini Shark Tank, né? Que você pega, avalia as empresas e acho que igual a própria Carol Pfeiffer fala, no final o modelo de negócio é importante, mas é muito mais empreendedor, né, Rodrigo? O nosso é 95% empreendedor. Acho que eu brinco quando eu estou conversando com o empreendedor e ele começa a me contar a história da empresa dele. A hora que ele começa a falar do produto, cara, eu sou meio disperso assim, né? Deve ter um TDA não diagnosticado. Eu começo a me perder no produto. Eu falo, não me explica do seu negócio, não. Vamos falar um pouquinho mais de você e da forma como você está fazendo. Porque essa primeira conversa minha, eu quero saber pouco do produto. Porque não existe negócio bom com gente ruim. Então eu preciso entender se o cara é bom de verdade, porque às vezes até existe negócio ruim com gente boa, ele pode dar certo. O founder bom, o empreendedor bom, ele vai transformar o negócio. Os meus negócios, inclusive, a maior parte dos negócios que eu fundei eram negócios ruins. Quando eu falo ruins, eram mercado ruins, a marca não era, sei lá, a melhor marca do mundo. Alta competição, vários players. Eu fui descobrir isso depois. Né? Hoje, se eu fosse fazer um negócio, eu começaria estudando um mercado muito grande e dentro desse mercado acharia uma dor muito relevante que não está sendo resolvida e apostaria 100% das minhas fichas ali. Faria um cliente oculto para entender o mercado. Exatamente. Eu acho que é um ponto que eu não fiz ao longo da minha carreira para entender. E aí depois você está no mercado, você fala, cara, esse mercado às vezes nem existe. E aí você tem que desenvolver um mercado todo, isso dá muito trabalho. Mas se o empreendedor for bom, ele vai conseguir chegar lá. Sim. Então essa que é a tese, né? Muitas vezes eu estou conversando com uma empresa que está faturando, ainda não fatura 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e o cara vai contar com todo orgulho o que ele está construindo. Eu tenho certeza que o negócio que vai fazer ele crescer muito, ele ainda nem inventou. Então, vai ser alguma derivação do negócio dele que vai acontecer nos próximos anos, que ele vai entender isso ao conversar com o cliente dele e que vai fazer com que o negócio dele, de fato, ele rompa a escala. Tem investida nossa que fatura lá seus 20, 25 milhões, e o empreendedor todo dia está pensando em matar o negócio e entender onde ele vai, de fato, conseguir crescer. Porque ele acha que não atingiu ainda o PMF, né? Que é o Product Market Fit, que é achei resumidamente, quando você acha seu PMF, significa o seguinte, pode colocar dinheiro infinito, que a cada R$1 que você coloca, esse cliente vê valor e vai comprar 2, 3, 4. Então, falei de um jeito muito simplista aqui, né? Mas você consegue crescer o negócio alocando muito dinheiro. E esse cara que está faturando mais de 20 milhões, ele fala, não sei se eu achei meu PMF ainda. Ele está tentando achar novas formas de construir o produto. Legal, muito bacana. Só voltando um ponto que eu achei muito legal da biometria, né? Eu sempre via na televisão acontecer algum caso de torcida, de pegar, de fazer algo errado. Eu falava, gente, como que pode? Tanta câmera não consegue identificar, né, quem foi o infrator ali. É uma solução que, na teoria, parecia ser muito simples,
para resolver um problema grave que a gente tinha nos estádios. E aí vocês chegaram, né? Você falou que hoje tem 70% do mercado, é algo extremamente grande, né? Você ter 70% do mercado, você domina tudo. Então, foi algo que resolveu uma dor que existia no mercado, né, Rodrigo? Não, cara, história super legal, porque quando eu entrei no Cruzeiro, eu tive alguns desafios, alguns, né? Tinha muitos desafios. Vários. A minha sorte é que eu não cuidava da área nem de financeiro, que era um baita desafio, e nem que é da área administrativa, né? Mas nem o futebol, que era um outro desafio enorme que eu não tenho a menor competência de cuidar. Mas a área que eu cuidava de negócios, de inovação, de tecnologia, marketing e tudo mais, nosso objetivo era gerar novas receitas para o clube. E uma das coisas que eu tinha lá de dificuldade é que tinha um nível grande de pessoas que invadiam o campo, né, invadiam o estádio no finalzinho. A gente estava na época da pandemia, então os caras aglomeravam ali no final, ingresso falso, não tinha como ver, o cara entrava. E tinha também um outro desafio, que era assim, convidei o Bruno, que é um cara importante, para ir num jogo comigo. Aí o Bruno tá indo no estádio, eu preparei uma recepção, arrumei um camarote para receber o Bruno, fiz um convite especial e eu chamei o Bruno mandou o motorista dele. Não tem problema nenhum, ótimo. Mas às vezes a gente faz um evento e a gente está convidando uma pessoa, né? Igual eu te dei o presente lá da oficina, o presente é pessoal intransferível. Mesmo que você passe ele para o presidente de uma multinacional, que é um cara legal também, o presente a gente te deu pensando em você. E eu tinha esse desafio lá e a gente precisava entender quem era o torcedor. E a gente tinha um programa de inovação do clube, nesse programa de inovação, que nem era um programa tão formal assim de atuação, porque o Cruzeiro estava numa situação tão difícil que a gente não conseguia estruturar isso da maneira com muita profundidade, com frameworks e metodologias. Mas eu conheci o empreendedor no programa e o empreendedor tinha uma solução de reconhecimento facial que resolvia exatamente esse problema. E aí a jornada foi legal porque ele estava com... A ideia era boa, o negócio era bom, mas a empresa dele era ruim. O modelo que a empresa dele estava fundada era ruim, ele não tinha bons sócios, ele já tinha um investidor que estava tomando a maior parte do capital, o cara já não estava nem motivado. O cara que tinha tido a ideia tinha, sei lá, 10% do negócio. É muito difícil. Eu ajudei ele, de alguma forma, a sair dessa situação. Fizemos um convênio lá para ele tentar implantar isso no clube. E logo na minha saída, ele não queria deixar a ideia morrer, me convidou para fazer um negócio com ele. E aí ele conseguiu sair, fazer um negócio que fosse 100% dele. E depois eu entrei como cofundador. E o legal desse negócio foi que não tem muita tecnologia de novidade, porque é quase um marketplace de serviço, né? Porque a gente conecta o sistema de biometria de uma máquina com o sistema de etiqueteria de um ingresso, com o onboarding de uma outra empresa. Então você junta isso tudo e faz um marketplace de serviço. Legal. Quando a gente começou a operar e escalando nos clubes, o que aconteceu foi que a gente estava testando em alguns clubes pequenos, em alguns clubes médios. A gente testou no Bragantino, depois a gente conseguiu um contrato com o Palmeiras, foi o primeiro contrato relevante nosso. Então a empresa teve só o Palmeiras como cliente e aconteceu um fato que mudou tudo. Citando exatamente o que você falou. Teve um jogo, acho que era na semifinal da Libertadores, Cruzeiro e... Cruzeiro. O Cruzeiro tá sempre na minha cabeça, mas era para Palmeiras e Flamengo. Um torcedor do Flamengo, acho que jogou uma garrafa para cima, caiu na cabeça de uma menina torcedora do Palmeiras. Felizmente a menina faleceu. E a nossa câmera reconheceu esse cara de maneira instantânea quase, né? Porque a gente tem parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então, quando você passa na catraca lá e vê sua cara, tá devendo pensão, membro do PCC, fugitivo, sei lá o que, o cara é preso na hora. E esse cara foi preso por isso, né? Então, esse processo ajudou a gente a criar um paradigma no mercado do empreendedor, que é o seguinte: o empreendedor que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, eventualmente ele também tem sorte. E no nosso caso, virou lei. Então, quando virou lei que um estádio só poderia ter jogos para cima de 20 mil pessoas se tivesse biometria facial, tinham poucas opções de empresas no Brasil para se contratar, a gente era que estava liderando isso. Então a gente pegou lá o estádio do Flamengo, o Fluminense, os times todos, Palmeiras, depois Corinthians, depois a gente fez a limpa e hoje essa empresa está super consolidada no mercado, tem uma relevância muito boa. No mercado que a princípio ainda a gente está expandindo ele, então a gente está começando a pensar em experiência do cliente, porque agora que eu sei que o Bruno entrou no estádio, o Bruno passou na catraca lá, botou a cara dele, o Bruno entrou no estádio. Eu posso oferecer para a Ambev o seguinte: Ambev, oferece aqui para o Bruno uma cervejinha, já que ele chegou, deixa ele comprar na loja. Tem muita oportunidade realmente com torcida. Muita oportunidade, porque eu sei exatamente o torcedor que entrou. Uma coisa, o cara passou o ingresso lá, entrou anônimo. E antes era um problema, o Cruzeiro tinha
todos os times, né? Tinha milhões de torcedores cadastrados, mas não sabia qual especificamente ia no jogo. Eu até falava, não, eu sei que o cara usou o cartão dele de sócio, mas foi ele mesmo que entrou. Porque às vezes eu dou meu cartão de sócio para você, você vai no estádio. Agora não tem como. Eu sou atleticano, né? Você passa a biometria, eu tenho um amigo que tem camarote. Fala, Bruno, você quer ir no camarote? Aí ele pega, eu tenho que cadastrar meu CPF, eu entro com a minha biometria. Então todo mundo sabe que não foi ele, fui eu que entrei no camarote. Essa que é a grande vantagem do sistema. E aí ele dá uma relevância muito grande para o detentor do jogo, né? Para o vendor, que é o estádio, e para o torcedor ele abre inúmeras possibilidades dele consumir com as marcas, né? Então, se entrou, estou levando isso para outros meios, né? Vamos supor que tivesse biometria facial no shopping. Isso não vai acontecer nunca, mas quando você entrou no shopping, o shopping sabe que eu sei que é um cliente da oficina, tá ali, a oficina pode chamar para tomar um café, te oferecer um benefício. Mas falar que o shopping está caminhando para isso, acho que em duas coisas. Primeiro com o carro, né? Que agora você já cadastra a placa, então eles já sabem que aquele carro é daquela pessoa. E eles criaram os programas de fidelidade, né? Então, vou muito nos shops da Multiplan aqui em Belo Horizonte. Então, existe cliente multi mais. A minha madrinha, por exemplo, ela ganhou no Boulevard, eu fui comprar um produto lá, ela tinha 20%, porque ela era uma cliente especial dentro do Grupo Allos. Então, os shoppings estão começando a utilizar isso para reconhecer mais o cliente, para privilegiar ele. Mas claro que a biometria é algo espetacular, né? Eu não sei se você lembra aquele filme do Tom Cruise, o Minority Report. Lembro. Sempre lembra disso, né? Ele tem uma cena que ele tá fugindo, ele entra num shopping assim, o pessoal começa... Oi, eu não lembro o nome do personagem, mas Ethan é do Missão Impossível. Mas ele entra e os caras começam a oferecer para ele produto, serviço, porque ele tá... todo mundo tem a cara dele. Eu acho que a gente caminha um pouco para isso. Tem uma discussão na Europa sobre LGPD, né? O quanto essas... eu vi essa semana. Restaurantes da Europa proibiram, foi antes de ontem, eu acho, proibiram o óculos da Meta. Então, falaram que o óculos da Meta, ele perde toda a parte de privacidade, LGPD, que os funcionários e os próprios clientes podem se sentir constrangidos e proibiu. Então, acho que é uma preocupação que vai ter ao longo do tempo. E aí volta, né? O pessoal sempre fala assim, não, Bruno, mas tanta tecnologia e tal, tanta câmera, cliente oculto, será que vai acabar? Eu falo, gente, acho que muito pelo contrário. Acho que quanto mais tecnologia tiver, mais as empresas vão querer ouvir o cliente. Sou muito adepto a essa frase. Você sabe que um cliente meu, um cara relevante, um CEO de uma empresa de moda, ele me perguntou sobre o meu óculos da Meta, porque eu, como um cara de tecnologia, tenho que olhar tudo, né, velho? Lançou alguma coisa, eu tenho que ter para ver como é que é, aprender. Eu sou muito curioso nesse tema de moda. E aí ele perguntou, porque ele usava um óculos da Meta, e ele queria para fazer cliente oculto, para entrar nos lugares e começar a filmar a roupa do concorrente e tudo mais. E aí eu tava brincando com ele que a primeira coisa que para proteger a privacidade, eles lançaram a Meta colocou um dispositivo aqui no cantinho do olho que ele pisca quando você tá... Fica azul. Fica piscando. Para mostrar que você está sendo filmado e tal. E aí o que os caras estão fazendo é colocar um sensorzinho ali que ele engana o dispositivo e ele pisca, mas está abafado, então a pessoa consegue entrar no lugar sem e ser imperceptível. Eu acho que a discussão da proibição, ela vai ainda é uma discussão, ela vai acontecer. Eu acho que é natural as pessoas, em qualquer lugar, elas ficam com o celular filmando. Então, sim, é uma questão muito mais de dizer para a pessoa, olha, eu estou te filmando, mas qualquer ambiente, esse aqui nosso, qualquer que a gente vai hoje em dia, ele é filmado. Então, eu acredito que ainda vai ter alguma evolução na tratativa desse tema. E acho que esses óculos, especificamente, eu acredito em outras coisas que esses óculos vão ter. Eu estou comprando um agora, por exemplo, que em vez de ele filmar, ele não filma, mas ele tem tipo um teleprompterzinho aqui na lente dele, onde eu estou conversando com você, aí você está falando em outra língua, eu estou recebendo a tradução em tempo real, ou então eu estou com a minha colinha aqui para falar para vocês, com um agente, acessando o Cloud Code. Então, assim, eu acho que a tendência é que o mundo evolua nesse sentido e a câmera passa a ser um tema de discussão. Mas se a filmagem minha ela não é permitida, do governo esse que é o ponto, né? Porque eu não posso filmar dentro da loja, mas o governo tem lá um tanto de câmera filmando todo mundo o tempo todo. E eu acho que é o limite da nossa segurança, onde a gente troca segurança por privacidade, né? Até que ponto vale a pena a gente abrir mão da nossa segurança e ser filmado?
até que ponto isso interfere na nossa privacidade. Para mim, especificamente, dando uma resposta aqui do meu posicionamento, eu não ligo de me filmar, monitorar, eu tenho um agente de IA que lê meu WhatsApp, me ajuda a responder as conversas. Você me chamou aqui para o podcast, meu agente que te respondeu, que colocou a agenda, que deu a resposta. Eu não ligo, porque eu não faço nada errado. Então, assim, não estou falando que eu sou bonzinho demais, não, mas não tem tanto problema, né? Eu acho que tem a princípio, acho que depois o problema chega na gente. Mas a princípio, né, o meu ponto de vista é assim, se eu fizesse alguma coisa para tentar sonegar o imposto, ou tentar fazer alguma coisa errada, do ponto de vista não que eu sou um cara super puro, muito certinho, mas de fato, cara, não tem nada para esconder. Então, se o governo estiver me filmando, não tem problema nenhum. Se meu agente estiver olhando minhas conversas, também não tem problema nenhum. Acho que é difícil ser usado contra a gente de uma maneira genérica. Agora, em caso específico, pode ser que alguma coisa fora do contexto, você está passando na rua e você entra numa loja para perguntar lá, imagina, você está andando na rua, aí você para numa loja, aí você perdeu o celular, você vai pedir uma informação numa loja, e essa loja, sei lá, é um sex shop. Aí você entra, alguém te filmou lá dentro, aí você tem que explicar que você não... Ué, o caso que bombou foi o do Coldplay, né? O show do Coldplay lá, o executivo que estava traindo, né? Então, aquele ali foi icônico também de estádio, né? Você sabe que tem até uma discussão que aconteceu depois daquilo, que parece que depois que eles já separaram, o negócio sedimentou, eles falam que nem estavam, assim, que nem eram o que eles eram muito amigos, assim, não acredito não, né? Mas e se esses caras fossem muito, que é uma das versões, se eles fossem muito próximos e estavam lá fazendo uma brincadeira e tudo mais, apesar de eu achar do risco da brincadeira toda, pô, foi um momento ali, ó, sem contexto nenhum, isso pode dar um problema. E fora que hoje você cria foto de tudo, né? Você pode criar foto de uma pessoa beijando a outra sem ser real, né? Então é muito complicado. Acho que a gente entra numa esfera muito difícil realmente horas aqui discutindo. De avaliar, mas assim, o que eu acho interessante da história, né? Você falou uma coisa aí que eu concordo muito. Eu até brinco, falo assim, ó, quanto mais gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Então, realmente foi isso. Acho que no caso da empresa de biometria, teve a resiliência do empreendedor. Todo empreendedor tem que ser resiliente. Ele podia ter desistido ali, ele foi em busca, ele encontrou alguém que conectou, que encurtou os caminhos, que ajudou ele. Então, foi muito importante, claro, sua conexão. E depois ele começou a entrar, dependendo, vocês devem ter até feito de graça alguns tipos de projeto, e estava trabalhando, estava na hora certa, né? E acabou que bombou, explodiu a empresa. Eu brinco assim, Rodrigo, o que você aprendeu com isso? Aprendi muito pouco, porque o Bill Gates tem uma frase que é o problema do sucesso é que ele é um péssimo professor porque ele te ensina muito pouco, né? Então, quando você tem sucesso em alguma coisa, você tende a achar que você vai fazer sempre aquilo dar certo. Não existe essa fórmula do sucesso, né? Então, o sucesso é uma série de fatores, talvez algum deles sorte ou estar no lugar certo, preparado, e que se aprende pouco. A gente começou a aprender com essa empresa quando começou a dar errado outras coisas. Quando a gente recebeu proposta de venda e a venda não aconteceu, que é quando a gente aprende de fato. Eu tive muito mais aprendizado nos meus fracassos. Eu brinco que o cara fala, você só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Exatamente. Nesses tombos que de fato eu consegui me preparar para hoje estar numa posição com um pouco mais de relevância para tomar decisão, até para empreender de novo. Então, acho que esse ponto, né, eu brinco quando a gente for olhar empreendedor para investir, a gente tem uma regra lá que é assim, esse cara está se ferrando na empresa há quanto tempo? Porque se esse cara estiver dando certo demais, tem um risco ali. Porque legal. Nada dá certo por muito tempo. Então, a gente olha muito se o cara é resiliente, né? Ele está lá 1, 2, 3 anos na empresa, tudo dando errado, o cara está lá, pô, esse cara é um cara bom demais. Agora, se o cara montou a empresa dele, acertou em tudo e está no momento de crescimento, a chance que esse cara tem de fazer alguma coisa errada, é até errado pensar nisso, mas vamos pensar no ponto de vista não só da probabilidade estatística, mas é porque, cara, invariavelmente a jornada ela tem fracassos. Então, se você for lá o Mark Zuckerberg, eu acho que você vai conseguir resolver ele muito mais rápido. Mas como a gente não estudou em Stanford, a gente não tem MBA em Harvard, a gente não nasceu de família rica, de um modo geral, eu acho que o empreendedor precisa de ajuda. E esse cara que está num estágio que está acertando muito, uma hora o tombo vai ser gigante. Então, não que a gente não aposte no cara que está tendo sucesso, mas eu gosto muito dos caras que já tiveram fracasso. Então, o cara já quebrou uma empresa, o cara que está dando errado, a empresa está crescendo, mas ele está sofrendo muito. O cara está lá há 2 anos, andando de ônibus ou com um carro alugado, apertadinho, porque ele está colocando todo o dinheiro na empresa. Esse é o cara que acho que vale a pena a gente olhar, porque é um empreendedor que tem resiliência, né?
tanto na vida quanto nos negócios, a gente está numa maratona, a gente não está na corrida de 100 metros. Então, o cara que entende o jogo do longo prazo é o cara que você deve ficar perto dele. Ele sabe que vai ter uma maratona, vai chegar no quilômetro 10, ele vai quebrar, que não chegar no quilômetro 15, ele vai cansar, ele vai tomar uma água, ele vai melhorar, até chegar no último quilômetro e chegar no final. Então, é um jogo de não desistência, não é um jogo de sucesso rápido. Então, bacana demais, Rodrigo. Aproveitar e dar um recado aqui dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem a Sultz, que é a maior plataforma hoje para gestão de multiunidades. São mais de 20 módulos. Eu uso no Seu Cliente Oculto. Sei que você investe aí também em franqueadoras, então fica a dica, viu, Rodrigo? A Sultz é realmente top, líder de mercado, tem mais ou menos 80% do mercado. Então, é realmente uma empresa que eu indico. A Seu Cliente Oculto, que é a maior empresa de cliente oculto da América Latina, mais 630 mil avaliadores em todo o Brasil. E a LED 10, que é uma das maiores empresas de painéis de LED. Lembrando que o painel de LED, além de ser muito bonito, ele também é uma forma de retail media. Então, ele ajuda a monetizar o seu próprio estabelecimento. Então, fica a indicação aí, 3 mega parceiros que existem dentro do mercado. Rodrigo, vamos só antes para um bate-papo rápido. Bate-bola, eu pergunto, você responde em 3 segundos. Beleza? Bora lá? Bora. Qual o segmento que você é mais mal atendido hoje em dia? Serviço, claro. Qual o segmento que você é mais bem atendido? Serviço também. Mais específico, algum serviço? Eu acho que os segmentos que a gente tem o menor valor agregado, usa menos contratação de pessoal, a gente investe menos no cara da ponta, são os que a gente tem o maior risco, né? Então, esses serviços como banco, quando tem um volume muito grande, eles tendem a não colocar o cara número 1 da empresa na ponta. Legal. As empresas que valorizam o cara de serviço como número 1, então a gente tende a ter o cara da ponta como o cara número 1, a gente tende a ter uma avaliação muito melhor do serviço. Desculpa a confusão aqui. Então, se eu pensar assim, serviços de massa pulverizados, de atendimento ao cliente, companhia aérea, algumas, né? Companhia aérea, bancos, essa estrutura que você tem atendimento massificado, eles tendem a tratar a operação de atendimento como uma parte obrigatória do negócio, né? Uhum. E quando você pega, vou dar o exemplo da oficina de novo aqui, quando você pega uma empresa de serviço, que eu acho que é serviço que eles estão prestando para a gente, apesar de ser bem de consumo, esses caras, eles colocam o time de vendedores como, cara, a força número 1 da empresa. E isso faz com que o negócio venda e cresça mais, né? Estou falando de um negócio que cresceu 50 vezes sem fazer mídia, né? Praticamente. Então, acho que isso faz muito sentido quando você trata o cara número 1 da sua operação como um cara, o campeão, o vencedor daquele negócio. Acho que para B2B, e aí estendendo um pouco mais minha resposta, tende a ter um atendimento melhor, né? Então, no B2B, porque é empresa com empresa, você tende a investir mais em CX, CS, essas coisas todas. Em B2C, pela escala, é mais trabalhoso, mas os caras que fizeram isso bem, tipo o Nubank, tiveram mais sucesso. Ótimo. Qual frase que você gosta? Quem não vende, trabalha para quem vende. Legal. Qual o livro que você indica? Poder do Hábito. Ídolo ou mentor que você tenha? Mais próximo, assim, gosto muito do Gustavo Caetano. E o que você indica mais? Investir em startup ou empresa tradicional? Eu acho que empresa tradicional está mais dentro da realidade do brasileiro, do nosso dia a dia. Startup vai te dar uma oportunidade de ganho muito grande, mas vai te fazer perder também. Legal. Qual que foi show. Qual que é mais ou menos uma média, Rodrigo, que você vê do mercado? Cada quantas empresas que investe, quantas que dão certo, quantas que dão errado? Que eu já ouvi alguns números divergentes sobre isso daí. Mercado geral, 80% dos investimentos dão errado e 20% dão certo ou muito certo. Então, você vai pegar o maior fundo de investimento do mundo, que é a Sequoia, investiu em 4 mil empresas, acertou, virou unicórnio 100. Então, a margem é pequena, mas essas empresas ele fez 1000 vezes o investimento. Então, tem gente que gosta desse modelo, eu não gosto tanto desse modelo, eu prefiro investir em menos empresas e que nenhuma morra, né? Afinal, do lado de lá tem empreendedores. Então, estou tentando fazer um ecossistema que esses caras nem obrigatoriamente vão virar unicórnio, mas também não vão morrer no meio do caminho. Legal. E perguntar uma coisa assim, o que te motiva hoje ainda, né? O pessoal até falou que queria que eu perguntasse isso pra Carol, vou chamar ela no novo podcast.
Mas assim, né, você já empreendeu, já trabalhou no time de seu coração, já fez exit, já está investindo em várias empresas. O que hoje te motiva, né, querer buscar novas coisas? Quais são os seus objetivos futuros? Eu acho que hoje, para mim, o objetivo principal é tentar reconstruir um ecossistema de negócios. A gente está em Belo Horizonte, né, mas que seja nacional também. E esse ecossistema a gente impacta outros empreendedores, porque eu acho que só o empreendedorismo vai salvar o Brasil. E acho que não é muito clichê essa frase, porque eu acho que acredito genuinamente nisso. Se a gente construir boas empresas, a gente vai ter um mercado de forma geral mais próspero, e essa prosperidade deve voltar para mim também em algum momento. Então, você fazer esse tipo de trabalho de impacto em outros negócios, que é o que a gente está buscando aqui no fundo, acho que ele vai contribuir para o negócio todo e vai contribuir muito para mim, né? Eu brinco que eu sou egoísta, eu preciso que você ganhe dinheiro para eu ganhar dinheiro. Então, eu preciso ajudar os negócios que estão no nosso ecossistema a dar certo. Legal. E o que você vê do futuro da experiência do cliente? Alguma tendência? Para a gente finalizar aqui, me mostra a sua visão sobre esse tema. A minha visão sobre a experiência do cliente, né? Eu sempre brinco que eu ligo para o meu cliente nota 8, né? Vamos fazer um NPS lá, o cara deu nota 9, 10 é o cara que está promovendo, esse cara deu certo, o cara que deu nota 1 a 6 deu algum problema. Se a sua empresa é boa, se você for um bom empreendedor, o cara que teve uma experiência ruim, você vai resolver. Então, o grande risco do negócio está no cliente que deu nota 7, 8, porque é o cara que ele é neutro, né? Porque ele gostou do seu negócio, mas se aparecer um melhor, ele contrata aquele cara. Ele vai para aquele outro cara. Então, eu ligo para todos esses caras, nota 8, e pergunto por que eu não deu nota 10, né? Já que ele gostou do negócio. E tá ali a resposta que pode transformar o negócio. Isso parece, é o básico, né? Que a gente faz isso há muitos anos, sim, mas ainda acho que é isso que vai funcionar. No mundo cheio de IA e que os robôs estão assumindo a experiência na ponta com os clientes, fazendo as tratativas, o papel do ser humano vai ser acompanhar esse processo e tentar melhorar esse framework de atendimento que agora muitos robôs e agentes estão assumindo, e a gente usar isso para poder fazer o desenvolvimento de fato do negócio, porque a gente vai ficar na orquestração, né? O nosso papel como ser humano vai ficar olhando o processo acontecer e ajudar a azeitar essa relação e dar poder para os agentes que vão estar nas pontas para resolver o problema com o cliente. Então, a gente não sai de cena, pelo contrário, mas eu acho que é até um desafio bom, porque a gente pode começar a investir melhor nessa ponta. Se o pessoal investe tão pouco em atendimento, em processo de experiência do cliente, com agentes, com robôs, com IAs, a gente treina isso muito bem, tende a ter um processo mais eficiente, né? Então, minha aposta é que as inteligências artificiais vão melhorar os processos bons e vão piorar os processos ruins. Aí cabe para o empreendedor que está na ponta criar o processo bom para que ele possa ser automatizado no futuro. Legal. E só puxando esse gancho, a gente fez uma pesquisa ano passado, a gente perguntou assim, como que você entende que está o atendimento do cliente? Está melhorando, está piorando, está neutro? E 74% responde que está piorando. Então, olha que ponto, né? Gostei dessa sua frase de quem está ruim coloca IA, vai ser ainda pior. E acho que é muito em cima disso, né? As pessoas na ponta ainda não estão sentindo um reflexo tão positivo, porque as empresas ainda estão com muitos problemas. Mas a ideia é essa, é que todo mundo ajuste para que o cliente daqui a pouco seja muito mais bem atendido, né, Rodrigo? Eu tenho certeza. Acho que o ponto que as empresas têm que se preparar, elas acham que a IA vai resolver simples o problema, que é chegar lá, colocar uma IA e resolveu. De fato, não. A IA vai potencializar o que você tem de melhor no seu negócio. E vai potencializar muito também o que você tem de pior. Então, tem que trabalhar, tem que ter um processo muito bem ajustado e estruturado para que ele ajuste a experiência. Mas no final das contas, cara, você pode ter toda a estrutura de IA. No final das contas, você tem que ter uma área de experiência muito bem organizada para que um humano, você mesmo, dono do negócio, vá lá, coloque a mão e no final das contas você mostre para o cliente que aquilo é uma empresa de dono, que você está olhando para ele e que você vai resolver o problema dele de alguma forma, seja serviço ou seja produto. Excelente. E, Rodrigo, para a gente finalizar mesmo, fala aí quem quiser te procurar, quem quiser, né, participar do seu ecossistema ou ser investido também, como que funciona? Bom, eu sou um cara fácil de achar, em qualquer lugar que você procura, apesar de ter muito homônimo, né? Então, meu LinkedIn, que eu escrevo bastante, é Rodrigo Moreira, e meu Instagram é Rodrigo C. Moreira. Acho que são as duas redes que eu uso mais, e talvez o LinkedIn, de um ponto de vista mais profissional, ainda falo um pouco de negócio no Instagram, mas ainda não estou tão acelerado lá como estou no LinkedIn. Beleza, muito obrigado pela presença, viu, Rodrigo? E agradeço a você que assistiu mais esse episódio do Seu Cliente Podcast. Peço desculpa pela voz, estava bem gripado hoje, mas é um prazer falar com vocês e vão ter vários convidados de alto nível, assim como foi hoje com o Rodrigo Moreira.